preveníveis e tratáveis, como pneumonia, como tuberculose. Você, só para ter uma ideia, morre no Brasil por ano 6.000 pessoas, 6.000 pessoas por ano morrem no Brasil por tuberculose, que é uma doença que já existe tratamento há mais de 30 anos. Quer dizer, se fala em AIDS, mas você vê que no Brasil ainda não morreu nem 1.000 pessoas de AIDS durante esses anos todos. E de tuberculose morre, sem que se faça absolutamente um programa mais sério, 6.000 pessoas. Morre no Brasil por ano aproximadamente 30.000 pessoas, 30.000 pessoas, vocês imaginem, são 10% da população de Florianópolis, 10%. De pneumonia. Agora isso você por quê? Isso porque a saúde está um pouco assim, atrasada, eles não estão dando apoio? Isso é porque a saúde não tem nenhum apoio, isso é porque a população vive... Não recebe instrução também? Não recebe instrução, vive na marginalidade. As pessoas, a maioria dessas pessoas são crianças ou velhos, quer dizer, muitas delas não têm a mínima condição nem de comer, nem de se orientar, e muitas delas não têm nem onde procurar recurso, e não existe recurso para essas pessoas serem tratadas. Então essa é a grande verdade, quer dizer, doenças que há mais de 30, 40 anos não se morre ou se morre muito pouco no mundo todo, no Brasil ainda é uma calamidade mundial. Realmente é horrível isso. E no tratamento da asma, qual seria a novidade mais interessante? Pois é uma coisa, não é uma novidade interessante, é assim são dois blocos, Mário, entende? Então isso eu queria assim transmitir às pessoas, às mães que têm filho com asma, até às pessoas adultas que têm asma. O que a gente observou no Congresso é que os cientistas americanos, canadenses, da Holanda, da Dinamarca, trouxeram uma experiência completamente oposta ao que o brasileiro, na grande maioria, faz. Vou exemplificar. No Brasil se usa muito teste alérgico, no Brasil se faz vacina para asma, e eles difundem muito isso como se isso fosse a solução ao problema da asma. Os cientistas americanos, canadenses, da Europa ou dos Estados Unidos, são, principalmente em criança, que é onde a incidência é maior, são frontalmente contra, não usam, não existe nenhuma comprovação científica a respeito dessa vacina funciona ou não funciona, quer dizer, ela é citada, mas todos eles foram unânimes em dizer que não usavam e que não tinha indicação de se fazer vacina para asma. Então essa é uma grande, assim, um grande choque entre a medicina brasileira, que trata desse assunto, principalmente pelos alergistas, porque os pneumologistas brasileiros também não usam quase a vacina, mas a gama dos especialistas em alergia tratam asma geralmente por vacina. Então esse foi assim o grande choque que a gente recebeu como pediatra, né? De você questiona até onde o brasileiro, o médico brasileiro alergista, tem razão e tem credibilidade de usar a vacina, e até onde realmente o estrangeiro, o cara que tem muito mais recurso e que se baseia essencialmente em cima do científico, do provado. Você vê que em algumas doenças lá no Congresso, eles já estão assim promovendo transplante de pulmões, entende? Quer dizer, transplante de pulmões. Quer dizer, então você vê o nível de evolução, quer dizer, e eles são totalmente, frontalmente contra a vacina, porque não existe nenhum embasamento científico, e lá eles fazem ciência realmente pura. Então esse é o grande choque entre a medicina que se faz muitas vezes no Brasil, no tratamento da asma, e o que se faz no resto do mundo, também nos países adiantados, e que é completamente oposto. Eles tratam a asma na sua fase aguda, tiram as coisas que são os fatores desencadeantes, mas não usam habitualmente vacina como se usa no Brasil. Certo. Doutor Cecim, quanto ao fumo, né? Eu, por exemplo, não sei, e tenho certeza que muita gente não sabe o que é um fumante passivo. Pois é, o que é um fumante passivo? Vamos supor assim, foi dado um exemplo, vou contar um exemplo que fica mais fácil. Todo mundo está acostumado a ouvir que Cubatão, que São Paulo, em algumas áreas, de vez em quando assim, essa área está em emergência, não está? Devido à poluição. Tá? Então, o exemplo que a gente recebeu numa palestra lá foi o seguinte, que o ar, a quantidade de partículas existentes no ar, partículas poluidoras, seria de 10 para 1 milhão, seria assim um ar bom. Vamos supor, esse ar aqui, um ar bom tem 10 partículas para 1 milhão. Quando tem 30 para 1 milhão, a gente diz que esse ar está em alerta. Quando existe 40 para 1 milhão, este ar está em emergência, quando avisa, ó, a área está em emergência de poluição, certo? Certo. Numa sala, vamos imaginar, numa sala, com 100 metros quadrados, uma sala grande,
com 8 pessoas fumando um cigarro a cada meia hora, dentro de 2 horas, a quantidade de poluição naquela sala é de 500 para 1 milhão. Você vê que uma emergência de poluição ambiental é 40 para 1 milhão, numa sala com 8 fumantes, fumando um cigarro a cada meia hora, depois de 2 horas, a quantidade de partículas que fazem o ambiente ficar contaminado fica 500 para 1 milhão. Então você vê o que acontece, mesmo aquelas pessoas que não estão fumando, aspiram o ar com muito mais condição. Por quê? Porque ela aspira normalmente o ar. Então, o fumante passivo é aquela pessoa que está num recipiente, numa sala, num lugar onde alguém está fumando e ele não fuma, mas ele aspira o mesmo ar e acaba tendo o mesmo problema do fumante e ele não é fumante. Agora, quem sofre mais? A pessoa que fuma ou a pessoa que não fuma, no caso? Nesse exato momento? As duas sofrem iguais. Quer dizer, você sem estar fumando está tendo o mesmo malefício. E onde é que isso é mais grave? Isso é mais grave nas casas onde principalmente a mãe fuma. E aí acontece o quê? Problema em criança, problema de bronquite, problema de asma. E está provado, mais uma coisa, foi feito um trabalho entre crianças de uma escola de 7 a 10 anos. E pegou-se o passado dessas crianças. Então pegou-se aquelas crianças cujas mães fumaram durante a gravidez e cujas mães não fumaram durante a gravidez. E você vê, ó, depois de 7 anos, tá, crianças da mesma escola, você fez um teste de inteligência e ficou provado que aquelas crianças, isso é na média, lógico, aquelas crianças cujas mães não fumaram durante a gravidez tinham um grau de inteligência maior do que as que haviam fumado durante a gravidez. Então você vê que até sobre a inteligência da pessoa o fumo influi. E aquela mulher que fuma em casa, naturalmente aquela criança também acaba fumando. E é muito fácil de provar que a criança fumando, é só dosar a urina, e na urina você descobre a substância do cigarro com simples exame de urina, provando para aquela mãe que às vezes diz, mas eu fumo longe, fumo no centro. Acaba a criança se contaminando e acaba a criança tendo os malefícios do cigarro, tá? Que não só ataca o pulmão, mas hoje está provado que até o câncer de colo de útero tem a ver com o fumo. Então quer dizer que o fumo ele continua sendo o maior poluidor ambiental que existe até hoje? O maior poluidor ambiental. Está provado hoje que não existe nada, nenhuma indústria, por mais poluidora que seja, que polua tanto o ambiente como o cigarro. Hoje está provado, mais sacramentado, que o cigarro é o maior poluidor ambiental do mundo. E os países adiantados têm muitas leis. Tu vê na Finlândia, por exemplo, é proibido fumar em todo lugar. Só em alguns lugares, geralmente em campos e parques, é que existe uma placa dizendo, aqui você pode fumar. Onde não existir aquela placa, não se pode fumar. Ao contrário do Brasil, que você vai no restaurante e tem gente fumando, você vai no ônibus e tem gente fumando, você, às vezes até no elevador, a pessoa entra com o cigarro aceso, você pede para jogar e a pessoa não joga. Não existe o respeito àquela pessoa que não quer fumar e acaba sendo um fumante mesmo sem querer. Quer dizer que além de causar riscos à gravidez, as pessoas que estão alheias também estão correndo riscos. Realmente é um problema seríssimo, né? Doutor Cecim, quantos casos de difteria existem na cidade? Pois é. O ano passado, houve uma epidemia de difteria na cidade. E faz um ano, foi feita uma vacinação em massa, quase todo mundo foi vacinado, criança e adulto. E de um mês para cá, voltou de novo a aparecer alguns casos, e estão aparecendo, se não me engano, já existem 8 casos confirmados de difteria. Então eu gostaria de fazer um apelo, eu sei que agora nós vamos para o comercial, justamente. Tá? Então eu queria pedir para você, mãe, que pegasse a carteirinha de saúde do seu filho e que depois do comercial eu vou explicar para ver quem está com a carteira em dia de saúde e quem não está. E depois do comercial nós vamos ver, pedir e implorar para todas as mães, para todos os pais, para quem tem criança de 2 meses até 10 anos de idade, para que coloque a vacina da difteria em dia. Então nós vamos para um comercial agora, né, Mário? A gente volta e depois logo em a seguida. gente volta para terminar esse assunto. A gente volta logo em seguida.
Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, palco de grandes espetáculos esportivos. Em setembro, segunda Olimpíada de Florianópolis, um dos maiores eventos já realizados no estado, com a participação de 2.000 atletas disputando simultaneamente 24 modalidades olímpicas. É a festa maior do esporte em 8 dias de competições. Segunda Olimpíada de Florianópolis, o grande espetáculo do esporte. De 11 a 19 de setembro, com cobertura total da RCE. Promoção: Fundação Municipal de Esportes. Apoio: o Estado, Guararema M e RCE TV. Vou explicar o que é difteria. A difteria é uma doença causada por uma bactéria, quer dizer, uma doença perfeitamente tratável, certo? E que tem uma vacina, só que a vacina não dá imunidade para o resto da vida. É diferente, por exemplo, de você faz uma vacina do sarampo, que é produzida por um vírus, e a vacina de vírus dá imunidade para o resto da vida. A vacina de rubéola, normalmente, se ela é bem aplicada, dá imunidade para o resto da vida. A difteria, assim como o tétano, não dão imunidade para o resto da vida. Então ela tem que ser feita periodicamente. Por quê? Porque a pessoa fica sem aquela defesa, quer dizer, ela fica de novo exposta e pode adquirir essa doença. Esse seria a prevenção. Seria a prevenção. E como é que você faz a prevenção dessa doença? Você faz através da vacina. Então eu pedi para as mães, agora antes do intervalo, para os pais, para as pessoas que têm filhos, tá? Para a gente conferir o cartão da vacina. Então, a vacina da difteria é aquela que no cartão diz vacina tríplice, certo? Por que tríplice? Porque é uma vacina que é dada contra a difteria, contra o tétano e contra a coqueluche. São 3 vacinas dadas numa única aplicação. Quando é que se começa a fazer essa vacina, Mário? Começa-se com 2 meses de idade. Então, a primeira dose da vacina tríplice, que é a vacina que protege contra a difteria, é feita, primeira dose, com 2 meses de idade. Segunda dose, com 4 meses de idade. Terceira dose, com 6 meses de idade. Depois a criança fica num período de 6 meses até 18 meses, quer dizer, então fica 1 ano em período protegida. Com 18 meses, a criança tem que fazer mais um reforço, que é chamado primeiro reforço da vacina tríplice, que protege contra a difteria. Aos 3 anos de idade, a criança é obrigada a fazer mais um reforço, porque com 3 anos ela já não está mais protegida contra a difteria. Então tem que ser feito um novo reforço contra a difteria. Com 5 anos, a criança novamente tem que ser feito um novo reforço. Só que, com 5 anos, a criança não faz mais a tríplice, mas faz a dupla. Por quê? Porque a partir de 5 anos, não se faz mais a vacina contra a coqueluche, tá? Contra a tosse comprida, certo? Porque a partir dos 5 anos a vacina fica muito forte. E a partir dos 5 anos, normalmente, não existem mais casos de coqueluche. Então, com 5 anos, você faz a dupla, quer dizer, proteção contra tétano e contra difteria. E depois, a criança fica protegida por 5 anos, então só se faz de novo quando a criança tiver 10 anos. Então, vamos aos problemas que estão acontecendo. Qual é a incidência, qual é a faixa etária que está se incidindo a difteria? Em criança pré-escolar, isto é, em criança de 2, 3 até 8, 9 anos de idade. Então, está com cartão. Teu filho tomou vacina com 2, com 4 e com 6 meses. Tem 1 ano de idade, não precisa fazer vacina. Tens um filho com 2 anos de idade, tomou vacina com 2, com 4, com 6 e não tomou mais. Então, vai no posto de saúde, no INAMPS ou no hospital infantil, fazer a vacina, leva o cartão e vai fazer a vacina da difteria. O teu filho tem 4 anos de idade, tomou vacina com 2, com 4 e com 6. E até com 1 ano e meio ou com 2 anos. Mas se está com 4 anos de idade, tem que tomar de novo. Então, mesma maneira, tem que tomar a vacina amanhã ou hoje no posto de saúde, no DASP, no departamento de saúde, em qualquer posto da periferia, em qualquer posto do INAMPS ou no hospital infantil. A criança tem 7 anos de idade, nunca foi vacinada, não tem problema. Leva da mesma forma para fazer. Então, independe quantas vacinas tomou, não precisa fazer todas as doses. A primeira dose, independente da idade da criança, já vai dar proteção para essa criança, certo? Então, todas as crianças abaixo de 10 anos
que não receberam, vamos continuar na idade. A teu filho tem 9 anos de idade, tomou a última vacina quando tinha 3 anos ou quando tinha 4 anos, deve fazer a vacina contra a difteria. Então, por que isso? Porque começou, como começou no ano passado, 1 caso, 2 casos, 3 casos. Nós estamos praticamente com 8 casos de crianças de vários lugares. Deu no Coração de Jesus 2 casos e outras crianças de outros lugares da cidade também. Então significa que já existem focos em diversos lugares da cidade. E isso para se espalhar, principalmente no ambiente que nós estamos agora, que é um ambiente muito frio, em que as pessoas, por exemplo, e isso se espalha onde, Mário? Se espalha principalmente em colégios, em escolas, onde as crianças estão muito agrupadas, ficam muito tempo fechadas, e com sala fechada, tudo fechado, usam o meu banheiro, quer dizer, entende? Então, nesses locais é que se espalha com mais facilidade a doença. Então, eu faria um apelo para todos os pais, para todas as mães, para as muitas avós que nos veem sempre nas quintas-feiras, cujas filhas trabalham e filho trabalham, então, que digam às suas filhas quando chegarem, entende? Peçam o cartão de vacina e coloquem o cartão de vacina rigorosamente em dia. Porque a difteria é uma doença grave, é aquilo que se chama de croup, para quem não sabe o que é difteria, é aquele famoso croup. Sim, sim. É aquela doença que fecha a garganta, dá uma infecção na amígdala, na faringe, fecha a garganta, dá aquilo que chama-se pescoço de touro, que a criança fica com aquele pescoço grande, dá problemas cardíacos, dá a famosa cardite, quer dizer, a criança depois fica com problema cardíaco pro resto da vida, isso quando a criança não chega a morrer. Eu nunca me esqueço de um dia num plantão, em 1980, segundo ano de residência médica, um pai trouxe uma criança já, quando chegou, jogou a criança assim, a criança estava morta, e nós questionamos por que o pai só trazia agora. Eu falei, não, a criança, meu filho estava com cachumba, e como a criança não melhorou, e a gente achou que a cachumba não tinha tratamento, foi deixar em casa. Assim, a criança tinha uma difteria, e começou a fazer o gânglio aqui, e o pai confundiu com cachumba, pediu para os vizinhos, não, isso é cachumba. E aquilo foi fechando, foi asfixiando a criança morreu. Então, todo esse apelo, essa história, para dizer para vocês que em caso de qualquer dúvida, vocês não peçam conselhos para pessoas, para vizinhas, para pessoas leigas. Em Florianópolis, uma cidade muito privilegiada em atendimento gratuito. Toda a periferia de Florianópolis tem posto de saúde, o Estreito tem um hospital em Florianópolis, a Ilha tem um hospital universitário, tem um hospital infantil. Todos esses lugares atendem crianças, tá? Independente de terem ou não terem dinheiro. Então, em qualquer tipo de dúvida, se você acha que teu filho está tendo algum problema de saúde, e a difteria, o interessante dela é que ela não dá febre muito alta, ela dá febre baixa. Então, muitas vezes, a mãe, menos avisada, acha que aquilo não é uma doença grave. Confunde com outra. Entende? Acha que é alguma coisa, porque nós temos, além da difteria, nós estamos tendo muito caso de cachumba, que é aquela parotidite que estou dizendo, e que realmente o tratamento é sintomático, só aguarda a evolução. Mas a difteria não, a difteria tem que internar, tem que fazer o soro, tem que fazer antibiótico durante 7 a 10 dias. Então é uma doença que tem que ser tratada muito precocemente. Existe varicela, que é a catapora, que também não existe tratamento, é a doença por vírus, certo? Então, essas doenças todas existem por aí. Então, eu peço que os pais não façam diagnóstico, nem deixem pessoas leigas fazendo diagnóstico. E sim, deixe que as pessoas que são médicas, que estudaram para isso, façam o diagnóstico do seu filho. Doutor Cecinha, agora fale para a gente sobre o refluxo gastroesofágico. Bem, esse foi um assunto também, Mário, tratado no Congresso. E a gente vê muitas mães apavoradas, tá, que a criança vomita. Então, o que eu gostaria de explicar é o seguinte, que a grande maioria das crianças no primeiro ano de vida, principalmente nos 6 primeiros meses de vida, tem o que se chama refluxo gastroesofágico. O que significa isso? Significa que a alimentação, principalmente o leite, ele desce pelo esôfago, tá? Vai para o estômago, e no estômago, depois de feito a mistura do leite, feita o começo da digestão, esse estômago se contrai para mandar o leite para frente. Só que aquela válvula, existe uma válvula na entrada do estômago, entre o estômago e o esôfago, essa válvula não se fecha totalmente nos primeiros meses. E o que acontece? Quando o estômago se contrai, muito do leite volta. Então, isso é o refluxo. Agora, existem crianças que têm refluxo com doença e existem crianças que têm refluxo sem doença. As que têm doença, que são principalmente bronquite e pneumonia, essas crianças têm que ser tratadas. As crianças que têm refluxo, mas não têm doença, essa não precisa ser tratada.
Bom, eu agradeço a presença do Dr. Cecim e amanhã a gente volta com atualidades com Roberto Kessler e uma boa tarde para vocês.